Olá, muito boa tarde a todos, ou boa noite, né? É com alegria que nós estamos aqui mais um domingo, dando continuidade no nosso estudo do Livro da Esperança, a psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Este livro, ele nos traz comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, e Emmanuel vai relacionando também com o Novo Testamento. Então, são assim muitas pérolas que nos dá para que possamos refletir e trabalhar a nossa melhora íntima. O capítulo de hoje é o capítulo 40, intitulado por Emmanuel, Na Intimidade Doméstica. O versículo que ele utiliza está lá em Mateus 25, capítulo 25, é o versículo 40, que diz: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Capítulo 15, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo diz: Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E Emmanuel começa assim. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo, estende-lhe as mãos, pensa-lhe as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito, conduz-o ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada, ouvida conveniências e permanece junto dele, enquanto necessário. Abstente de indagações. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe as obrigações. Então, nessa introdução, Emmanuel nos fala um resumo da parábola do bom samaritano, né? Essa é aquela parábola em que um homem viaja de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele é atacado por assaltantes. Os assaltantes espancam, roubam e deixam o semi-morto à beira da estrada. Então passam por eles um sacerdote, um levita, que não o ajudam. E por fim passa o samaritano, que é aquele que para, que cuida das feridas e que leva o homem até uma hospedaria. E logo após Jesus contar essa parábola, ele pergunta para aqueles que o ouviam: quem lhe parece aquele mais próximo deste homem? E aqueles que o ouviam diz: o samaritano. E aí ele diz para os que ouviam: então faz isso e estará vivendo de acordo com a lei. E a parábola do bom samaritano, ela nos traz muitas reflexões. E é interessante que Emmanuel começa dizendo que quando nós estudamos essa parábola repetidamente, nós vamos buscando e encontrando conclusões novas. Então, a primeira coisa que nós podemos refletir a respeito da parábola é a postura do bom samaritano. O bom samaritano, ele para e ele ajuda o homem sem saber quem ele era, sem saber se ele teria como retribuir, sem saber nada. Ele simplesmente para, ajuda e cuida, ampara e garante que o homem possa ser assistido e possa ser restituído na sua saúde, né? Através dos cuidados que ele mesmo não pode dispensar nos outros dias, mas ele deixa o dono do hotelzinho lá, da estalagem, né, que ele tinha hospedado o homem, ele paga para o homem cuidar do ferido. E ele não pergunta nada. Então, essa ajuda desinteressada do bom samaritano é a versão que nós mais ouvimos da interpretação desta parábola. Mas Emmanuel vai nos trazer um outro olhar sobre esta parábola. E ele vai relacionar esta parábola
com os desafios que nós temos dentro, por vezes, do nosso próprio lar. Então ele segue. Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando o exercício da caridade real, mas até agora, transcorridos quase 2 milênios, aplicamos-la a via de regra às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão, da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças e em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que nos decidirmos usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Então aqui ele nos traz um outro olhar para que a gente olhe dentro dos nossos lares, que a gente perceba que muitas vezes ao nosso lado nós temos aquele que está ferido, caído e que precisa de auxílio. A maioria das vezes nós estamos buscando esse caído fora da nossa casa, mas na verdade esse caído está dentro do nosso lar e com diversas situações que chegam até essas pessoas. Ele fala que alguns estão tombando da fé para a desilusão. A fé é quando eu acredito em algo, quando eu tenho certeza de alguma coisa. Quando eu caio para a desilusão é porque eu já não acredito em mais nada, né? Da alegria para a dor. A vida da gente, eu gosto de dizer que ela é uma roda gigante. Então vai haver os momentos que nós estamos embaixo, passando por muitas dificuldades, vai haver os momentos que estamos no meio, tendo condições de auxiliar aqueles que estão abaixo, mas também buscando auxílio dos que estão em cima. Vai haver os momentos em que nós estaremos por cima e teremos condição de ajudar os que estão ali na subida e aqueles que estão ainda por baixo. Então, na vida, nós trocamos os papéis. E na jornada que todos nós vivemos, nós vamos encontrar a dor, a desilusão, nós vamos encontrar os desafios, mas quando nós temos a nossa fé desenvolvida, quando nós temos certeza que temos um Pai amoroso, um Pai justo, que nos ampara, que nos acolhe, nós então passamos a ter uma outra postura diante de todas essas situações. Mas aqueles que porventura não tenham essa fé abastecida, essa fé fortalecida nas suas bases, essa criatura, quando assaltada pelas dificuldades, ela pode balançar, ela pode apresentar dificuldades em manter-se em harmonia, dentro da harmonia que é possível diante das situações, claro. E então, Emmanuel nos traz, né, que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado estão passando por rudes experiências, mas se nós não estivermos atentos, nós não perceberemos que isso está ocorrendo. Ele continua dizendo, né, sobre aqueles que são vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação. Então, a obsessão, nós sabemos que ela ocorre por diversas razões, às vezes por questões do passado, às vezes por comportamentos atuais, às vezes somente devido à nossa sintonia e devido aos nossos pensamentos. Então, nós sabemos que a obsessão, ela acontece por uma falta de vigilância de sentimentos e pensamentos da nossa parte, de nós encarnados, né?
E, por vezes, dentro da nossa casa, nós temos pessoas passando por esse processo de obsessão, né? Então, nós precisamos estar mais atentos para identificar na nossa vida quem são aqueles que nós podemos auxiliar como o bom samaritano, que auxilia sem exigir, sem perguntar, sem acusar, sem julgar, somente ampara, somente ajuda, somente estende a mão. Então, que a gente possa pensar a respeito dessa imagem que Emmanuel nos traz e refletirmos se nós estamos atentos a essas oportunidades que a vida nos dá, se nós estamos atentos às necessidades daqueles que habitam a mesma casa que nós. Porque, infelizmente, muitas das famílias acabam sendo surpreendidas por pessoas que, em atos de desespero, acabam por tirar a própria vida. E aí elas se perguntam: como é que eu não vi os sinais? E isso é um ponto para que a gente pare e pense, porque nem sempre esses sinais são evidentes. Às vezes, esses sinais, eles são sutis. E às vezes, a criatura não consegue dizer que está precisando de ajuda. Então, se nós não tivermos olhos clínicos, olhos atentos àqueles que caminham conosco, nós podemos perder a oportunidade de auxílio e acabar tendo que lidar com consequências maiores. Então, que a gente possa sempre ouvir o que Jesus nos diz e, mais do que ouvir, trazer o que Ele nos diz para o nosso sentimento e pensar que se fôssemos nós, aquele homem caído na estrada, semi-morto, nós gostaríamos que houvesse um samaritano que parasse, ajudasse e cuidasse de cada um de nós. Que a gente reflita sobre isso. Uma boa noite a todos, um ótimo início de semana e até a próxima.